Eu não gosto de Death Note. Mas não me entenda mal. Não é porque algum deputado ou canal de televisão duvidoso fez uma reportagem estúpida sobre como os animes vão devorar os meus doces. Mas porque eu acho ruim mesmo. Além do mangá ser enfadonho, com uma narrativa soberba e pouco coerente, o anime é, bem, não sei se exagerado resumir bem essa direção. Vou pegar uma batatinha e comer. Mas não é só isso que torna essa obra ruim. O mangá original foi escrito por Tsugumi Ohba e ilustrado por Takeshi Obata e foi publicado de 2003 até 2006 na Shonen Jump. Mas foi a adaptação de anime da Madhouse que transformou a obra em um símbolo da cultura otaku no Brasil. E justamente por isso, eu acho que é desnecessário fazer alguma sinopse desse mangá ou desse anime por aqui. Vocês já sabem do que eu tô falando. Light Yagami, ele diz querer ser o deus do novo mundo. Isso já demonstra um desejo de poder absoluto. E esse poder vai surgir da aquisição do poder de decidir sobre a vida e a morte das pessoas, como um deus. Esse tipo de ideia se aproxima muito do que a gente chama de direito divino dos reis, algo importante e fundamental no período do absolutismo. De acordo com Robert Firmer, um dos teóricos mais recentes dessa ideia, a estrutura do Estado era uma extensão da estrutura familiar. O homem, como líder, representaria o rei, recebendo o poder paterno de Deus, numa analogia muito próxima à criação de Adão. Esse tipo de ideia não sobreviveu muito tempo, já que o próprio Sr. Firmer vai ter suas ideias confrontadas por outro teórico importante, o John Locke, que é um dos mais importantes teóricos do liberalismo político. Esse novo movimento, o liberalismo político, vai estabelecer que o poder não surge de um Deus onipotente, mas de um acordo, um contrato, estabelecido pelo povo. Isso pode ser visto na Constituição dos Estados Unidos, que começa dizendo "Nós, o povo dos Estados Unidos", e na capa do livro O Leviatã, do Thomas Hobbes, com as pequenas cabecinhas humanas formando as escamas do monstro marinho, simbolizando o poder real sendo formado pelo povo, pela junção de seus poderes. Pela junção de seus poderes. Pela junção de seus poderes. Eu sou o Capitão Planeta! Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Essa nova ordem social estabeleceu que o crime não é mais algo relacionado ao rei. No antigo regime, todo crime era um crime contra a coroa, contra o poder real. O novo modelo, ele cria um novo direito penal com novos princípios. Um desses princípios é o tal princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele é um dos mais importantes princípios do direito penal. Ele estabelece que os direitos, deveres e proibições dos cidadãos deverão ser descritos em lei. Não há crime sem lei anterior que o defina, como diz a nossa Constituição. Algo assim parece meio óbvio hoje em dia, mas não era até alguns séculos atrás. Isso significa que o Estado não pode prender ou ameaçar o cidadão caso ele não tenha descrito antes os motivos, produzindo um escudo que protege o cidadão dos poderes desse Estado. Em 1948, com uma resposta à crueldade da Segunda Guerra Mundial, vai ser criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vai limitar ainda mais a atuação dos estados. O documento vai definir que existem coisas que, mesmo seguindo o princípio da legalidade, são inaceitáveis. E quer dizer que, mesmo que o Estado torne a existência de um povo ilegal no papel, como foi feito na Alemanha nazista, a aplicação dessa lei é ilegítima. Então vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Antes, todo crime era um crime contra o rei. Depois disseram não. O poder vem do povo e os crimes e as penas precisam ser definidos antes da pena ser aplicada. A Declaração Universal dos Direitos Humanos dirá: mesmo que você defina antes de aplicar a pena, existem coisas que são inaceitáveis, são ilegítimas. Em Death Note, no entanto, não há consideração nenhuma sobre como o mundo mudou nesse sentido filosófico e socialmente. O mangá apresenta seu protagonista como um lado de um dilema moral válido, como se o assassino aleatório com uma arma de destruição em massa fosse de alguma forma equivalente ao devido processo legal. O pior, a obra mal fala sobre como a ideia de Kira não tem fundamento nenhum. Pelo contrário,
Existe um momento no mangá que os policiais admitem que a criminalidade diminuiu desde o surgimento dele. Inclusive, toda a justiça de Kira se baseia em algo muito parecido com o direito penal do inimigo, onde o alvo da pena é o sujeito, classificado como criminoso, e não a conduta. Assim, a gente acaba tratando o crime como um desvio psicológico de personalidade e não como o resultado de um ambiente problemático. A função da pena de morte, ela acaba sendo remover esse criminoso da sociedade. O problema é que essa ideia não funciona. O problema não é o criminoso. Não é, entre aspas, esse criminoso ideal. O poder dissuasivo da pena de morte, ele é inexistente. E acaba trazendo mais malefícios que benefícios à nossa sociedade. Esse tipo de noção de que existe um criminoso ideal é uma das origens dos abusos sistêmicos no sistema penal. Uma visão que criminaliza um tipo de pessoa. Em nossa sociedade, esse tipo de pessoa acaba sendo o negro, o pobre, pessoas com deficiências, enfim. Nos Estados Unidos, para não se discutir o problema da posse e porte de armas de fogo, acabam culpando as pessoas com doenças mentais e deficiências pelos massacres em colégios, como o de Columbine. Mesmo quando é provado que essas pessoas tendem a ser mais vítimas de crimes do que os criminosos. Death Note é ruim porque ele é mais um exemplo de ideias perigosas sendo tratadas como aceitáveis. Não existe dilema em Death Note. Não existe dilema quando um lado é a polícia e o poder judiciário, que já tem muitos problemas por si só, e o outro é um maluco capaz de matar qualquer um com uma canetada. Eu sou Silver, ou Luna, me chame do que você quiser. Esse foi o Simbólico, o canal da Rede Pernóstico. Nossa rede possui muitos tipos de conteúdo, como podcasts e textos. Todos os links estão na descrição. Até a próxima.